E ó, sabe aquela nave que vai lá longe, assim, a gente pensa, meu Deus, como é que esses caras conseguem fazer isso? Como que o ser humano foi capaz de arrancar o ferro da Terra, transformar um trem num foguete e colocar esse troço lá no espaço? E a gente que fica aqui de longe sempre olhando isso e pensando, meu Deus, como que o ser humano é incrível? Hoje vocês vão conhecer alguém que estuda, trabalha, tá lá, tá inserido dentro do contexto, manja tudo de tecnologia e a gente vai conversar com uma pessoa que é sensacional enquanto ser humano, antes de profissional, um ser humano incrível. Mas antes de chamá-lo aqui, para deixar você com aquele fundinho de curiosidade, passa a bola pro meu co-host, o melhor co-host do mundo. E segurem nas cadeiras que aí essa nave vai decolar. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia de ponta aqui. E lembre-se, já aproveita e já coloca aquele likezinho, já coloca, faça suas inscrições, aperta lá o sininho para receber mais vídeos e conteúdos como esse e apertem os cintos que agora a gente vai decolar. O trem lá é louco. Ontem eu atendi um menino, fiz uma live com o Dr. Vinícius Costa, que é um médico de Minas Gerais. Eu não sei se você sabe, mas em Minas Gerais é o único lugar do planeta em que avião é um trem que voa, sabia disso não? Eu fiquei imaginando a cena do trem que voa. Professor Kleber Serafim, seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado a todos. Gratidão ali pela recepção. Fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo aqui nesse podcast. Você que é uma pessoa que eu admiro tanto aí, há tanto tempo a gente se conhece, cada vez admiro mais. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. O Sr. Kleber é um cara que eu tenho uma admiração profissional ao extremo. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho da trajetória profissional dele. Eu estou falando professor porque o cara é professor. Conte um pouquinho da tua trajetória. Formação, por onde você passou, o que você estuda? Eu fiz a graduação de farmácia, bioquímica, depois eu fiz a graduação de química. E eu comecei a entender que, para mim, a licenciatura era uma área que ia me dar a oportunidade de estudar mais. Porque eu trabalhei num grande laboratório de pesquisas anatomopatológicas, e lá era muito interessante, mas lá eu não estava com a oportunidade de crescer mais. Então eu acabei entrando para ser professor em cursinhos pré-vestibulares, e logo no início tive uma oportunidade numa universidade, uma pessoa lá me deu conselho. Estuda que vai dar certo, faça a sua graduação, faça o teu mestrado ou doutorado, vai dar certo. E eu estava em Cascavel, Paraná, lá eu tive a oportunidade de fazer 2 mestrados, um na área de ciências farmacêuticas, que é uma área que eu estudei muito sobre plantas medicinais, e também uma outra área em inovação. Lá em inovação era na área de engenharia agrícola, trabalhava com plantas medicinais voltadas à inovação. E lá mesmo eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado, e hoje estou fazendo meu pós-doutorado também na mesma área. Eu faço aqui no Brasil com uma parte dele, com sanduíche nos Estados Unidos. E você hoje é professor? Sou professor do Instituto Federal do Paraná, qual tenho muito orgulho, muitos alunos aí, muitos projetos. Lá foi um local que me transformou a vida, porque logo no início eu estava acostumado com fazer muita inovação e logo no começo eu fiz algo lá em Capanema, quando eu passei no concurso, colado na Argentina, no Paraná, colado na Argentina, fiz um projeto que acabou sendo reconhecido nacionalmente e de lá eu tive a oportunidade de vir para Curitiba. O reitor me chamou para vir para Curitiba, fui diretor estadual de inovação, diretor de pesquisa, depois assumi como chefe de gabinete. E o último cargo que eu assumi por 4 anos foi na área de ações internacionais. Que, aliás, quando a gente entra no perfil do Kleber, é impressionante. Você viu lá que eu te mandei, né? Vi. O cara tem foto na SpaceX, na NASA, em Harvard, tudo que é centro tecnológico, centro de ponta nesse planeta. E não é assim, ele tirou foto lá. O cara vive dentro dessas paradas. Conte um pouquinho dessa tua história, porque, cara, eu acho isso sensacional. Eu digo pela curiosidade que eu tenho. Porque, assim, eu faço meu doutorado nos Estados Unidos, mas é muito pontual. A gente, sabe, tem contato com 1 ou 2 grandes universidades. Você tem a oportunidade de estar nos centros de ponto o tempo todo. Conte um pouquinho sobre isso. Eu vou falar, foi uma grande oportunidade. Eu também, é muito Deus presente na minha vida e também dedicação, e é um conjunto, um conjunto de oportunidades. Mas quando eu conheci o Júlio, estávamos falando de pessoas talentosas, de tecnologia, de alunos talentosos.
E me mexeu muito aquilo, porque pensei, as pessoas precisam também ter uma oportunidade quem quer dar o próximo passo. E no Brasil, eu trabalho em uma instituição pública, não tinha muito recurso, não tinha muita oportunidade, e eu pensei, vou criar essa oportunidade. No começo, taxaram como louco, como impossível, mas depois que deu certo, Júlia, a primeira vez, O ovo de Colombo. aí eles começaram a me dar mais oportunidade. Porque eu estava com um grupo de alunos muito talentosos, que eu trabalhava com eles, fazia um projeto de inovação com eles muito grande, que estava ajudando muitos agricultores. E daí surgiu no MIT uma possibilidade de indicar projetos de alto impacto. E a gente se cadastrou. E dias depois a gente foi aprovado num projeto. Mas foi muito louco. Porque a gente tinha 60 dias para estar lá nos Estados Unidos, para apresentar. E eu estava com 7 alunos. Os 7 não tinham passaporte, não tinham visto. Um deles não tinha nem identidade, tinha perdido identidade. E nós tínhamos todo esse tempo, e nós não tínhamos o dinheiro para isso, Júlia. E aí a gente conseguiu, e aí a gente começou a fazer empreendedorismo, mini empreendedorismo com jovens e adolescentes. Foi muito sucesso, conseguimos em 6 meses R$70 mil para pagar para cada um deles a passagem, hospedagem, alimentação, a inscrição do evento. Pronto. E o visto, tu acredita? Como é que o cara vai dar um visto? Eram meninos muito humildes, sem condição financeira, sem histórico, sem bens, mas eles tinham uma aprovação de uma grande universidade mundial. Hoje, MIT é o número 1 do mundo. E daí, com esse documento de aprovação, Estados Unidos falou assim, venha, vocês são gênios. Aí conseguimos o visto, que era muito difícil. E aí conseguimos o dinheiro, que era muito difícil. E aí quando chegamos lá, no primeiro dia do evento, estranhíssimo evento. Tinha indiano, paquistanês, japonês, os caras todos acima de 50, 60 anos. Eu, dentre os professores, era o mais jovem, porque lá ou todo mundo estava com cabelo branco ou não tinha cabelo. E eu com aqueles 7 adolescentes, 2 deles muito franzinos, 15 anos, parecendo ter menos que 15 anos. E daí fomos apresentar, tinha um coquetel de boas-vindas num grande hotel lá. E imagina, esses alunos nunca tinham entrado no avião. A maioria nunca tinha pego um ônibus bom. Eles começaram a filmar, tirar foto no ônibus que foi para Curitiba. Falei, gente, vai com calma. Esse ônibus não é tudo. Que legal, hein? Ao chegar no aeroporto, eles falaram, meu Deus, isso aqui é maior que a minha cidade. E daí chegaram no aeroporto de São Paulo e falaram, não, isso aqui é inacreditável. E aí, a hora que a gente chegou nos Estados Unidos, aí eles falaram, olha, a nossa vida já está transformada. Se eu voltar agora pro Brasil, já transformou totalmente a minha vida. Quando nós estávamos lá, e daí o coordenador, eu estava com outro professor, colega meu de Londrina, o professor Poletti, obrigado, grande parceiro, chamaram nós e falaram, olha, alguma coisa está de errado aqui, porque esses projetos só podem ser apresentados por doutores ou pós-doutores. Falei, gente, vocês leram o projeto, avaliaram como de grande impacto, aprovaram o projeto, e agora não vão deixar apresentar só porque são pequenos. Mas é que fica meio difícil, porque era só projeto de doutores e pós-doutores. E daí tiveram que abrir uma sessão só para os jovens talentos, e a partir daí esse evento anualmente. Ele acontece em diversos locais do mundo, promovidos pelo MIT, agora eles têm uma sessão somente para jovens talentos. Cara, Sensacional. você tem ideia do que é participar da história da parada? Pois é. Que negócio! Imagina o impacto que isso teve para a vida desses jovens, porque às vezes acontece, e eu sei porque eu vim de um município que hoje tem 1.300 habitantes, sem recurso nenhum, nada, zero, não tinha dinheiro, não tinha conhecimento, não tinha experiência, não tinha nada. E assim, via de regra, com toda a humildade do mundo que me é característica, eu acho que eu cheguei num patamar da vida legal, assim, tipo, ontem fechei 5 milhões de seguidores, cara. Parabéns. Parabéns, Né? parabéns, eu comemoro contigo essa tua conquista. Então, e eu vejo muito essa coisa assim, das pessoas imaginarem que porque elas estão limitadas em tempo e recurso, espaço e assim por diante, aquilo não é para elas. Escuta isso para você ter na sua mente que dá para ir. E assim, tem muita gente falando de instituição pública, depreciando a instituição pública. Não é assim. Hoje a maior parte de concentração que nós temos de mestres, doutores, de cara que são tudo top, tá tudo na universidade pública. E a gente precisa dar esse crédito e ter você aqui como representante, cara, é sensacional. É muito legal.
E essa coisa da tecnologia, professor, que a gente ouve falar, MIT, Harvard, Oxford, Cambridge, é isso mesmo? Tudo isso? Olha, eu tive daí, a partir disso, foi muito resultado, foram 7 vidas transformadas, a minha transformada junto, porque eu também não sabia desse meu potencial em impactar tão as vidas. Claro que a minha régua é diferente. A minha régua é diferente da régua que cada um sabe do que cresceu na vida. Porque eu via alguns alunos e pensava, esses aí vão transformar o mundo. Mas é que alguns saíram do tão zero que hoje eu ligo para eles e falo, e aí, como é que tá? A minha vida tá sensacional. Mas eu olhando, na minha régua ainda ele poderia dar o próximo passo. Mas eu tenho que medir na régua deles. Claro. Mas hoje, 2 desses alunos que foram para lá com 15 anos, estão hoje com empresas nos Estados Unidos, empreendendo nos Estados Unidos com 20 anos, 21 anos. Uau. Então um resultado espetacular, 21 anos tem um avião. Ele tem um avião. Ele, há 2 anos atrás, ele foi numa reunião comigo, ele tinha uma secretária. Estava com um carro melhor que o meu. E eu me considero uma pessoa bem-sucedida, com todos, claro, dentro das condições, mas eu considero uma pessoa bem-sucedida. Mas assim, sabe, ele não tinha mais limite. E ele me contando da história, que ele falou, cheguei lá, quando eu cheguei lá, eu falei, minha vida não tem mais limite. Não tem mais nada que eu não consigo fazer. Mas lá nos Estados Unidos, eu faço projetos na Argentina também, faço projetos também com a Espanha, com a República Dominicana, com Portugal, mas o meu maior foco mesmo é com Estados Unidos e Canadá, principalmente Estados Unidos, onde eu faço parte de projetos hoje lá. Eu vou mandar um grande abraço que o Ian é um aluno de Harvard que eu conheci, dentro de uns critérios é considerado o aluno mais inteligente do Brasil. Ele hoje recebe bolsa dos 3 maiores fundações do Brasil e tem hoje com baixa idade, tem uma startup de 8 milhões de dólares que ele está desenvolvendo lá e do qual eu também participo, eu me sinto parte disso aí. Mas a grande tecnologia ainda eu vejo, isso aqui ele é um grandioso talento, O talento o que eu fico muito impressionado é quando eu faço pego alunos de diversas cidades do Paraná, perto da cidade que você nasceu, pego de um assentamento sem terra e um aluno que foi comigo para Harvard apresentar o projeto dele e eles têm que fazer tudo. Eles são selecionados e o que eu entrego para eles é praticamente só coragem. Porque eu falo, vocês não vão receber dinheiro para ir para lá. Esses 10 mil reais é baixíssimo custo nossa viagem, mas esses 9, 10 mil reais é você que vai ter que fazer com microempreendedorismo com 15 anos. E ainda você vai ter que fazer um grande projeto de impacto social na tua comunidade. E você vai apresentar para pessoas lá do altíssimo escalão do mundo. E eles vão te dar dicas como melhorar esse teu projeto. E vai ter que apresentar com inglês perfeito, porque você não vai me levar lá para passar vergonha. Então, eram muitos desafios. E sai aluno, por exemplo, do assentamento sem terra. Quando eu conheci ele pessoalmente, foi dias antes da viagem, falei, nossa, que notebook bonito. Falei, lá a única forma de estudar é com notebook, porque depois das 5 da tarde não tem luz, não tem energia, você não tem bateria, não estuda à noite. Pensa. E ele vai para os Estados Unidos, apresenta o projeto, pessoas choram, eu choro junto. E o cara perguntando, nossa, que apresentação boa, fui eu que ajudei a fazer, mas eu me emociono. A história de transformação. E quando nós voltávamos dos Estados Unidos, geralmente eu compro passagem que parece muito ruim, mas ele acaba tendo uma conexão em Nova York. E a gente torce para atrasar, porque daí a gente fica um tempo, eles vão conhecer Empire State Building, vão conhecer Central Park, vão conhecer Times Square. E ao chegar na Times Square, esse menino, lá tem o cachorro-quente mais famoso do mundo, lá na esquina da Broadway e da Times Square. E eu vi que ele não foi lá pegar, porque ele vai com o dinheiro contado. E esse menino, eu vi que ele não foi, porque é $8 o cachorro-quente, que não vem nada de comida. E eu falei... Mas é famoso. E eu falei, Jonathan, vou pagar esse cachorro-quente pra você. Pagar esse cachorro-quente, você não pode ficar sem esse cachorro-quente aí. E daí ele, na hora, me falou, não, minha vida já foi transformada. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu não quero que você me pague. Eu vou trazer os meus pais aqui. Eu vou conseguir o dinheiro, vou transformar a minha vida e eu vou pagar. E eu vou fazer, e eu vou comprar. Isso aí, tu vê a transformação da vida. Cara, você quer uma profissão melhor na vida do que transformar? Que legal, cara.
Você tem um mano que mora lá, né? Tenho 2 irmãos. 2. 2 irmãos que estão transformando a vida de muita gente lá. Eu tenho o meu irmão mais velho, ele é neurocirurgião. Ele é um dos top 10 da área de neurocirurgia. E o impacto que ele fez lá é que ele foi um dos pioneiros, da equipe pioneira que faz cirurgia de base de crânio, que até então você tinha que fazer a abertura do crânio, pegar, jogar o cérebro para um lado, isso causando, às vezes, isquemia temporária, para você operar algum tumor embaixo. Então, a inovação deles foi que veio pelo nariz. E fazem cirurgia tudo com aquelas microcirurgias do nariz até a base do crânio. Então, eles foram pioneiros nessa área aí. Os egípcios faziam isso também, mas o cara já estava morto. Então. O resultado era um pouco parecido, mas não tanto, né? Eles arrancavam fora pelo nariz. Desculpa. E o meu segundo irmão, ele é neuroradiologista. Então, ele pegou essa área e foi muito interessante, porque eles estão trabalhando no mesmo hospital. Só que quando chamaram um e quando chamaram outro, não sabiam que eles eram irmãos. Eles foram lá por meritocracia. Então, eles estão na mesma cidade, no mesmo hospital, trabalhando na mesma equipe agora, assim, eles foram chamados, não foi um que abriu a porta para o outro, foi por... Vocês são em 3 irmãos? Tem mais uma irmã mais nova, que mora saúde aqui. Também não? Hã? Trabalha na saúde também não? Ela gosta de fazer massoterapia. Saúde também. Saúde. Tá na saúde também. Professor, eu quero que você dirija, antes da gente entrar no conteúdo de plantas medicinais e falando mais sobre tecnologia, eu quero que você aproveite esse momento de emoção que você está agora, que, cara, isso daqui é algo que não existe dinheiro no planeta que compre, e quero que você diga lá para aquela pessoa que está lá em casa sentada agora, achando que a vida dela não tem futuro, que não dá para fazer porque ela está limitada em recursos. Conte para essa turma quantas pessoas, eu sei que em números não dá para a gente falar, mas quantas pessoas você conseguiu transformar a vida e está ajudando até hoje? Hoje o limite nunca descobri na minha vida que o limite nunca é o dinheiro. O limite sempre é a vontade de estudar e de transformar. Porque hoje eu foram mais de 200 alunos, principalmente para Portugal, que não tem o limite da língua. Muitos alunos para Portugal, muitos para os Estados Unidos, hoje muitos fazendo faculdade nas melhores universidades, porque esses projetos que eles realizam, eles são uma atividade extracurricular que as universidades querem dar bolsa para eles. Porque uma pessoa que transformou isso na sua vida do nada, também a universidade americana vê de uma forma holística que esse aluno também não tem limite para criar. Então hoje na Tufts University, lá em Boston mesmo, na Babson College, a melhor universidade do mundo em administração, em São Mateus, em Oxford, em Stanford, em várias universidades. E você tem que entender que hoje o limite não é o dinheiro. Hoje eu assisto no YouTube muitos conteúdos. Eu consigo me formar em 2, 3 anos, 4 anos, a maestria em vários conteúdos. E eu descobri que tudo tem lá. Tem tudo disponível, tem nos livros e tudo é possível transformar. E inclusive essa parte do dinheiro, essa parte eu entendi que não existe o limite. Isso aí, eu sempre achei que eu tinha uma habilidade, até o professor Sage lá de Harvard, esse ano, numa formatura de educação, eu já tinha escutado uma palestra sensacional que tinha mexido comigo. Eu fui convidado à formatura do curso de educação e ele falou, Kleber, tá vendo errado a tua habilidade. Eu falei, nossa, 43 anos tô vendo errado, me fale aí então. A tua habilidade é de ajudar as pessoas a executarem, dar passo para as pessoas executar sonho. Porque ele acha que o empreendedorismo é mais importante que essas viagens transformadoras educacionais. Porque ele falou, essas universidades já existem, eles querem receber grandes talentos. Mas o cara sair do nada e chegar até lá e apresentar o projeto, é isso que transforma. Então é isso. Não desista do seu sonho. Eu vou te contar a minha história. Minha história começou para viajar para os Estados Unidos. Eu tinha um professor que, com 10 anos, numa cidade de 10 mil habitantes, 11 mil habitantes, ele falou em Harvard. Eu não sabia o que era Harvard. Nem tinha a mínima ideia. Mas não tinha saído praticamente da minha cidade. E quando eu fui fazer uma formação em coach, por isso que eu valorizo tanto conhecimento, inteligência emocional, valorizo demais, tive uma prática que tem gente que não leva muito a sério, tá, Júlio? Mas eu fiz um desenho em 2018 que eu estaria dando aula
em Harvard. Eu fiz uma projeção no meu futuro. E hoje estou tendo a oportunidade de dar palestra, fazer projeto em Harvard, tá lá dando palestra para pessoas que, numa universidade que eu não trabalho, um reconhecimento que eu nunca imaginei ter. Então, cuidado que a gente sonha, cuidado que a gente desenha, porque vai realizar. Aliás, por falar nisso, Harvard tem um dos projetos longitudinais, de estudo longitudinal sobre sucesso, que não só são os mais antigos, mas é um dos mais densos também, e esse projeto transformou a minha vida. Quando eu estava fazendo o meu primeiro doutorado na Universidade Federal aqui, eu li sobre isso e eu falei, putz, eu quero reproduzir um pouco disso. E o que esse estudo fez? Eles pegaram os alunos egressos da década de 50, o estudo começou em 1953, e eles acompanharam esses alunos ao longo de toda a trajetória. E o primeiro estudo, a primeira conclusão saiu na década de 70, quando esses caras de 53 estavam se aposentando. E uma das perguntas que eles se fizeram foi: por que 2% desse total aqui de gente acumula 96% do capital produzido por todo mundo? Aí eles começaram a ir questionando. E uma das coisas que eles descobriram é que esses 2% que tinham sucesso não só financeiro, sucesso na família, sucesso na saúde, sucesso social, eram reconhecidos e tudo mais, tinham um propósito escrito. Aí eu falei, cara, esse negócio não é louco, eu vou fazer esse troço aqui. Peguei a universidade, fiz um projeto dentro da universidade e nós pegamos pelo menos um aluno de cada curso, tinha curso que tinha mais, porque eram voluntários, nós tínhamos 153 voluntários participando. Aí o que eu queria? Eu queria pegar o que os caras fizeram lá, para a realidade deles e adaptar para nós. E criar uma espécie de um código. E ali a gente criou os 10 mandamentos da performance. Desses 10 mandamentos, eu consegui reunir essa galera depois de novo. Não foi todo mundo, a gente consegui menos de 40%. Mas 10 anos depois, que a gente estudou, pensou, o que a gente precisa ter para ter sucesso, não sei o que e tal. Cara, desses 40%, 2 pegaram o código e aplicaram na vida. Um dele está bilionário hoje, meu amigo querido. O outro está milionário. E, cara, Deus queira que eu esteja nessa caminhada aí bem próximo. Mas assim, ó, são regras muito simples, são coisas muito simples. Como, decidiu, faz agora. Se for para começar, vai pelo simples. Se fizer, faz bem feito. Crie ritual, ritmo e rotina. A sua vida só existe de fato se ela estiver prevista em algum lugar. Você tem metas escritas. Foca no agora, faz... Então, são coisas simples, cara. São coisas simples. Eu falo que para a gente ser bem sucedido, acho que eu já até comentei isso aqui em outra ocasião, né? A gente tem que criar sucessores. E a diferença quando você cria sucessores é você ser inspirador o suficiente para alguém olhar e falar, quero fazer igual, né? Ou você desbrava uma área, né, e acaba se destacando. Por quê? Porque é uma picada no meio da floresta que ninguém entrou. Se você é o primeiro, você vai chegar onde nunca ninguém chegou, né, nessas áreas. E todas as vezes, o comum de todas as pessoas que são bem-sucedidas é que elas fazem as coisas transcendentes ao seu eu. Ela faz isso para os outros. Enquanto a maior parte, os 98%, estão pensando em beneficiar a si, esses 2% têm um projeto para beneficiar os outros e empreendem nessa ideia. Quem não quer ser ajudado? Quem não está apto a pagar um serviço para o outro para ser ajudado? Este outro que está servindo o seu conhecimento para servir os outros vai ser o foco como é que eu posso dizer? Os outros vão querer ele para perto e vão disputar o valor para ter essa pessoa perto. E é isso que acontece. Exatamente. Quando você desenvolve pequenos talentos, aliás, gigantes talentos, né, dentro de uma pessoa simples e ela se demonstra valiosa para as pessoas, o universo começa um grande leilão. Só que se essas pessoas começam a ser seduzidas pelo poder do ego, essa coisa toda, vai ter um destino que não vai levar ela para um caminho bom. Agora, se ela aplica e diz assim, não, é esse caminho, e todas as vezes que eu servi o universo, o mundo, as pessoas, os seres humanos, a biologia como um todo, favorecendo, essa pessoa vai ter um caminho infinito em cima disso. Você sabe que quando eu conheci o Kleber, professor, nós nos conhecemos por interesses mútuos na questão
da aprendizagem e do desenvolvimento de talentos. E aqui eu quero te jogar uma pergunta que vai também te puxar um pouco da tua história. Porque muitas pessoas que estão aí em casa e olham para pessoas bem-sucedidas, imaginam que o que levou essa pessoa para lá foi o seu talento. Eu discordo disso veementemente e profundamente, porque nem sempre ter talento é igual a ter sucesso. Porque entre ter talento e ter sucesso existe uma caminhada de disciplina, de motivação, de desenvolvimento. E outra, a grande maioria, e eu me incluo nessa grande maioria, das pessoas que têm algum tipo de sucesso na vida não são pelo talento, são pelo esforço. E as pessoas acham assim, não, isso aqui não é para mim, porque eu nunca vou aprender a falar inglês para poder estar em Harvard. E aí você pega um cara como ele, que ensina princípios que na prática, né, professor, são princípios simples, de organização, de disciplina, de motivação, de foco, de propósito e tal, que levam essa pessoa a sair de um assentamento sem terra, com pouco recurso, para apresentar um projeto em Harvard. E a minha pergunta para você é, que princípios são esses que você trabalha com os teus alunos que fazem esses caras aparentemente simples se tornarem personagens da sua própria história, da história da sua própria família? E eu acredito que você também, porque eu não acredito que na sua família tenha muitos pós-doutores, né? Eu tive que sair de uma bolha, né? Claro, numa cidade, meus pais têm... Minha mãe tem curso superior completo, meu pai não. Meu pai é mecânico. Eu tenho até um post que eu tenho no meu Instagram que eu tenho muito orgulho, que quando eu tô em Harvard, eu lembro do meu primeiro emprego com 11 anos, atendendo na oficina do meu pai e ajudando a trocar motor de arranque de carro. Então eu vejo que tudo isso faz parte dessa trajetória. Mas na hora que eu vejo os alunos, eu tenho pouco tempo, são 12 meses. Hoje os adolescentes querem muito imediatismo, total imediatismo, e eu descobri hoje como fazer eles serem bons em qualquer coisa. É colocar muito bem claro, Júlio, qual é o propósito. Você fala bem inglês? Fala. Qual que é o teu fala bem inglês? Bem, para apresentar para um nativo durante meia hora? Não. Então você não vai. Não, eu vou aprender. Quantas horas vai estudar por dia? 2 horas. O Netflix não tem mais, é só inglês sem legenda. Ele, em 12 meses, ele transforma a mente. Eu tive um aluno que eu tive uma oportunidade de trazer uma grande autoridade da Embaixada da Espanha, o conselheiro de educação da Espanha veio para Curitiba, a gente fazia muitos projetos com ele, e ele foi dar uma palestra em Pinhais. E lá em Pinhais, ele conversa aqui, um aluno treina uma pergunta, e depois ele foi a conversar, e daí, de repente, conversando, e eu pensei, nossa, o André fala tão bem espanhol. Você já escutei falar problema? Né? Não, ele fala super bem espanhol. E a autoridade perguntou, ele é espanhol? Eu falei, como assim ele é espanhol? E daí ele perguntou, posso falar? Eu nunca saí daqui de Curitiba. Espanhol. Aonde que você aprendeu? Assistindo série. La Casa de Papel e outras séries, aprendi a pegar o sotaque em um madrilenho. Então eu falei, tudo é possível quando a pessoa ela tem um objetivo bem claro. Os alunos, eles pensavam, olha só os alunos que eu pegava, eles nunca tinham produzido dinheiro, make money, nunca tinham produzido. Eles sempre tinham recebido, eles tinham 15 anos, e hoje tem muita cultura de só receber com 15 anos. Eu na minha casa não dou, porque senão daqui a pouco ela na escola vai achar que a professora só tem que dar à sociedade, e eu ensino que ela tem que conquistar para minha filha, que tem 3 anos e meio. E eu ensino também para esses adolescentes. E eles entendem que eles têm que produzir, eles têm que fazer. E eles vão, eu tenho vários cases, poderia dar vários, tem alguns de muito sucesso hoje. Tem um Natan vai estar assistindo a gente com certeza. Natan, ele tinha poucas habilidades para criar o dinheiro. Ele era inteligente, estudioso, dedicado, mas como que eu vou criar o dinheiro? E eu perguntei, o que tu faz da vida na hora que tu não está estudando? Tocando violão. Eu falei, pronto, é uma habilidade. Toca o violão aí. E ele abriu uma escola de música online. E hoje ele voltou e tem essa escola de música. Porque ele voltou e pensou, eu aprendi a fazer dinheiro, toquei, fui para Harvard, apresentei, toquei em Harvard. Eu tenho condição. E ele tem essa escola de música. Mas o maior case, tenho vários cases que poderia contar. Mas o maior é um que o doutor estava até comentando agora. Hoje eu não tinha me dado conta disso. Sua fala foi muito, muito certeira. Porque hoje eu tenho uma espécie de discípulos. Eu tenho hoje esses 2 alunos que estão nos Estados Unidos, o André e o Augusto, eles estão dando continuidade a esse projeto que eu criei aqui. Isso é sucesso.
Eles fazem lá nos Estados Unidos, eles pegam jovens talentos e ensinam a fazer negócios. Eles pegam jovens, só que eles criaram uma metodologia um pouco usando o método deles junto com o que eu fazia, e em 12 meses eles fazem qualquer filho de americano, qualquer adolescente, a ter seu próprio negócio digital. Fazer o seu próprio podcast, o seu curso, lançar um curso, escrever um livro. E eles estão fazendo esse projeto em Framingham, Marlborough e região. Pô, parabéns, porque eu tenho orgulho disso. Eu orgulho de você estar transformando vidas, porque eles viram eu também fazer. Cara, olha que coisa sensacional. Você sabe que o momento que nós vivemos hoje é o momento na história da humanidade que nós mais temos milionários surgindo até os seus 25 anos, o que é muito legal, porque a galera tá abrindo a mente para isso, o pessoal tá identificando. Tem meninos aí que são gestores de tráfego ou que conseguiram pegar esse boom ali do digital no início, que o menino é milionário, cara. O negócio, e assim, não é o milionário que mora em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, é o cara que mora lá no interior, cara, lá no Caixa Prego. Por quê? Porque a tecnologia, ele soube aproveitar isso. Só que, no entanto, nós também temos hoje, e eu tenho acompanhado muito essa parte de doenças emocionais, de um monte de jovens achar que isso é algo que vai acontecer com todo mundo do dia para a noite. E a gente está vendo hoje muita gente se suicidando, se matando porque chegou aos 25 e não ficou milionário. Então, moçada, presta atenção numa coisa aqui. Existe sim algumas picadas que a gente vai abrindo e você é o primeiro cara que chega lá e consegue fazer esse sucesso se tornar milionário, mas a imensa maioria não é milionário em dinheiro, é milionário em conhecimento, em experiência, em capacidade. Então, é interessante a gente também entender que a frustração faz parte do jogo. Eu, quando estava lá no interior de Santa Catarina, e o meu pai disse, filhão, você quer estudar fora? Tudo bem, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. O que eu fiz? Sei lá, se de maneira instintiva, talvez, eu quero crer que a mão divina também fez a sua providência ali, mas eu imaginei assim, eu preciso desse recurso aqui para chegar lá. Beleza, então eu vou trabalhar na roça. O meu pai falou, pode trabalhar, eu não vou pegar esse dinheiro pra gente, eu vou dar conta sozinho da família e você vai juntar essa grana para você poder estudar fora. Aí eu fui estudar fora, beleza, cheguei lá para estudar fora, cheguei no lugar e falei, tá, beleza, eu tenho essa grana para me manter esse ano, e o resto? O que eu faço? Fui dar aula, fui orientar, dei aula de dança, trabalhei em um monte de lugar, todas profissões que a gente sabe que são dignas e reconhecidas, mas assim, do ponto de vista de sucesso, de quantidade de dinheiro que aquilo dá, naquela época eram pequenos, mas eram meios. E hoje, quando eu falo que eu vou fazer um curso desse, que vai me custar 30, 40 mil reais para fazer um curso desse, em Harvard, MIT, ou coisa assim, as pessoas falam, cara, 40 mil reais! Filho, isso aqui é recurso para atingir aquilo lá. E eu me lembro aqui de uma frase de Descartes que diz, cara, essa frase ela me pegou profundamente, que ele diz assim, eu daria tudo o que eu tenho pela metade do que eu não conheço. Puta, cara, isso mexe comigo, velho, porque o mundo é imenso. Você sabe o que eu vou fazer o ano que vem? Eu vou começar meu curso de piloto de helicóptero. Uou! Aí você fala, não, você não vai fazer isso. Cara, eu vou fazer, porque tá ali, é meta, eu vou fazer. Custa quanto? Custa 80 mil reais para fazer. Onde é que eu vou buscar esse recurso? Vou pegar daqui e vou colocar lá, porque o mundo é um grande mercado. Você entra no mercado e vê todas aquelas delícias lá. Ok, lindo, maravilhoso, mas cadê o recurso para levar aquilo para casa? E o recurso é trabalho, dinheiro, e é por isso que eu acho que esses projetos, cara, eles são sensacionais. Eu gosto de falar, eu converso com meu filho a respeito disso, né? E uma das coisas que eu falei já desde quando ele era pequeno, acho que na idade do teu filho, mas nos próximos 3 anos. Falei, filho, existe o segredo da folhinha verde, né? Não sei se já viram essa brincadeira, uma piadinha. Enfim, uma das coisas que levam as pessoas ao sucesso é saber o segredo da vida. E o segredo da vida é, a vaca não dá leite. Você tem que ir lá e pegar. Você tem que saber disso. Vaca nunca deu leite. Dá trabalho pegar. E quando você pega, você tem que pagar o leite. Por quê? Porque você está pagando o trabalho de ir lá pegar por você. Você trabalhou para ter aquele dinheiro. Tem pessoas que desenvolvem meios de conseguir esse recurso ou suado, outros meio suado, dependendo como eles servem as outras pessoas. E aí que vem o outro ensinamento que eu falo para o meu filho.
quanto mais você serve coisas que menos pessoas fazem e mais pessoas precisam, mais as pessoas vão estar dispostas a pagar dinheiro para você. E quanto mais habilidades a gente desenvolve, mais riquezas a gente gera. Ou seja, quando você ganha um dinheiro e ele é honesto, tem que ser honesto, você está gerando riquezas, você está gerando empregos, você está gerando benefícios e as pessoas que estão servindo desse teu trabalho estão desenvolvendo, às vezes dando um passo a mais porque estão ganhando aquilo mais fácil para elas e elas vão ter habilidade para usar aquele tempo para pegar um leite, por exemplo, para estudar, para desenvolver outras habilidades. Ou seja, dinheiro, quando se ganha de forma honesta, você não está tirando dinheiro de alguém. Você está gerando riquezas para o mundo. Se todo mundo, você gera uma habilidade, eu gero uma habilidade que complementa a sua, você gera uma habilidade que complementa a minha, e a gente começa a gerar um universo aqui de altas habilidades, a gente vai gerar um pequeno paraíso econômico, mas que daí vai dar tempo de a gente também parar para pensar e refletir, vai gerar um paraíso aqui dentro, emocional, e aqui a gente vai gerar um pequeno campo de grande harmonia. Se a gente estende isso para outras pessoas, você lá para comunidades mais pobres, outras pessoas a gente vai conseguir mandar para outros lugares, a gente transforma o nosso país. E como transforma? E como transforma? Então, eu vejo às vezes as pessoas ficando com vergonha de ganhar dinheiro porque parece que existe uma culpa, e não é por aí. Culpa é se você consegue ele de forma não honesta. Enquanto você está gerando benefícios às outras pessoas e as pessoas estão conseguindo, vendo valor no seu trabalho para lhe pagar, este dinheiro é abençoado. E aí é triste de a gente ver algumas realidades, como por exemplo o que acontece aqui no Brasil. Se você vê um professor de universidade pública andando com um carro bonito, qual que é a lógica do que a gente já está dizendo aqui? O nosso povo está tão lascado e ele está tão malhado com a ideia de que quem ganha dinheiro ou está roubando, ou está enganando, ou está fazendo algum tipo de falcatrua. Aí, eu não estou dizendo que nenhum país é melhor do que nenhum outro, mas uma sensação que eu tenho, quando a gente vai, às vezes, para a Europa ou vai para os Estados Unidos e você tem um carro melhor, você tem... Chega, sei lá, comprou um avião, o cara olha para você e fala, porra, massa o seu trabalho, hein? Parabéns, continue assim. E aqui a gente não vê isso. Então, isso aconteceu com meu filho esses dias. Ele tem 19 anos e é fruto do nosso trabalho a gente conseguir melhorar um pouco a nossa condição de vida, e ele anda com os meus carros. E ele já tem o dele lá que a gente tá... E assim, não é o melhor carro do mundo, mas é uma BMW. E ele andando na rua e alguém faz o comentário do tipo, ó o burguês safado ali. Cara, ele não faz ideia do que a gente passou e o quanto ele mesmo poderia estar na condição de ter esse carro pelo seu próprio trabalho. Sim. E é muito triste isso, é deprimente a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Aliás, o Brasil, eu falo assim, existe uma mentalidade pobre porque a gente não abençoa aquele que ganha o dinheiro de forma honesta. Se a gente aprendesse a abençoar a pessoa que ganha dinheiro de forma honesta, né, a gente saberia também cobrar aquele do desonesto a justiça. De fato. Professor, e como que começou essa tua relação com as plantas medicinais? Cara, farmacêutico, bioquímico, químico, professor de universidade, o que tudo isso tem a ver com planta medicinal? E aí já acrescento uma outra pergunta. E como que você conseguiu trazer a tecnologia para dentro desse mundo que, assim, via de regra, o trabalho com plantas medicinais, ele exige uma certa tecnologia, mas ele é mais simples, de certa forma, né? Como que começou esse teu interesse por esse campo? Bem, começou, eu nasci numa cidade que medicamento usava-se pouco, e eu tive durante muito tempo na minha vida, eu não tinha entendido que eram as plantas que cuidavam da minha saúde. E eu fiz a faculdade de farmácia e química, e era um assunto lá que me deixava muito interessado. Porque pensar, nossa, por que a gente está tomando tantos medicamentos que têm tantos efeitos colaterais, se temos as plantas em casa, que dá para ter de graça, plantar, cultivar e cuidar melhor da nossa saúde. E eu dei aula para vários cursos de medicina e farmácia. Eu tive, durante 5 anos, eu dei aula no curso de medicina da UniOeste, em Cascavel. E lá me despertou muito. Falei, nossa, eu acho que eu tenho que resgatar esse meu trabalho.
E eu fiz uma pesquisa muito longa, eu no começo era muito estudo, porque eu achava muito interessante, mas o que mais aconteceu mesmo foi com a minha esposa. Minha esposa hoje ela é terapeuta, e ela usa muitas plantas medicinais, e ela já tem muita consciência de todo esse uso, e de repente eu pensei, nossa, eu uso muita tecnologia também, usei tecnologia nos meus 2 mestrados, usei também no meu doutorado envolvendo plantas, e agora eu pensei, nossa, eu preciso traduzir isso no material para colaborar, porque hoje eu vejo o mundo tá atrás de comprimidos. O mundo tá ansioso. Os adolescentes estão imediatistas. Os adolescentes estão passando por um momento muito difícil, principalmente após a pandemia. E eu recentemente acabei de concluir um livro. E esse livro, ele diferencia de quase todos os livros que tem no mercado, porque ele usa, além de todo o conhecimento popular, que é muito valorizado, eu também faço questão de colocar a forma mensurável, adequada, posológica. O que é isso? A pessoa fala, eu tenho que fazer chá de boldo. Ok. Quantas folhas, quanto de água, como que prepara, porque todo mundo acha que é colocar 2, 3 folhas e macerar e não é a melhor forma de extração. Inclusive é com água quente, mas qual que é a quantidade? Porque ele também ele pode ser tóxico. Se alguém tem algum problema nas vias biliares, ele pode ser tóxico. Tem também, e outra coisa que me preocupa muito nesse livro é colocar todas as plantas muito parecidas que as pessoas estão usando errado. Eu estudei muito, e eu estou falando de boldo, que é um exemplo muito simples, todo mundo sabe, mas é que é o boldo do Chile, que não nasce no Brasil. Tem que comprar na Fitessense isso aí, porque ele não tem no Brasil. O que tem é o boldo brasileiro, que ele é ornamental e que inclusive é patotóxico. Então, quer dizer, as pessoas sem a orientação certa, elas estão prejudicando a sua saúde. E por isso que muita gente fala, plantas medicinais não adianta, não ajuda, demora muito. Não, não é isso. É falta de informação. E o que eu vejo também são pessoas que existe pouca divulgação sobre efeito tóxico, efeito colateral. Quais são as pessoas que são contraindicadas isso? Então, às vezes eu vejo, um chazinho de canela, tá num ambiente, todo mundo tomando. E Qual dizendo tomar... qual canela? E senta uma grávida tomar. Quer dizer, são pessoas... A gente precisa ampliar. E é tudo educação. É tudo conhecimento. Então, eu faço uma ampla pesquisa e uso muita tecnologia para isso. E agora eu vou usar a tecnologia também para divulgar todo esse conteúdo. Porque uma pessoa que começou a usar certo já valeu tudo a pena. Porque a pessoa estava se intoxicando, estava ou tomando de forma ineficiente. Eu coloco 5, 7 folhas. E eu coloquei uma forma simples, que não é por gramas. Fiz uma fórmula para calcular por colheres. Então a pessoa coloca o volume na colher. Não é o ideal. O ideal seria pesar e ter um volume. Porque às vezes a pessoa fala, são 3, 4 folhas de boldo. Ok, para quanto de água? Porque é assim que é a dose. E a pessoa fala, não, isso não muda nada. Folha seca ou folha folha seca fresca? ou folha fresca? Porque tem a boldina, ele é uma substância volátil. Quer dizer, claro, eu não uso termos exatamente técnicos, mas eu transfiro toda a capacidade técnica de forma simples. Porque eu vejo quase todas as pessoas usando errado. Porque, e elas falam, mas a quantidade de água não muda nada. Mas é assim que calcula a concentração dos medicamentos. Tu tomar uma aspirina infantil, tomar uma adulta, uma dó, ou 3, 4 comprimidos, muda alguma coisa? Não, claro que muda. É assim que está acontecendo com as plantas medicinais. E eu também coloco uma forma que é algo que eu sempre achei legal, minha mãe sempre fez isso, de cultivo. Onde que você cultiva, se dá para cultivar no Brasil, dá para cultivar na tua casa, para você ter a saúde à sua mão. Então isso aí é um negócio que me realiza. Por mais que pareça assim, olha, isso aí parece que tu faz coisas diferentes, mas eu entendi que nas minhas habilidades, e essa palavra muito usada lá em Harvard, habilidades que eu transfiro para alguém, que habilidades que eu desenvolvo em mim. Então, cada vez que eu faço uma expedição, uma missão internacional, eu saio bem claro na minha mente o que eu vou desenvolver de habilidade. Se eu voltar só para tirar foto, se eu voltar só para passear, vira um turismo educacional, que não é isso. E hoje minha vida é transformada assim, usando tecnologia,
usando tudo que o mundo oferece para transformar a vida dos outros de forma melhor. A primeira vez que eu vi a palavra Arduino na minha vida foi da boca dele. Você conhece o Arduino? Do que você está falando aí? Tecnologia dentro da universidade, como é que monta, um robozinho, programa, não sei o quê. Putz, cara, é isso, né? Quantas horas aula você teve de fitoterapia e uso de plantas medicinais ao longo da tua graduação inteira de medicina? Nenhuma. Por isso que daí, desinformados, muitos profissionais da área de saúde, e eu não estou falando só médico, né? O próprio nutricionista, a própria farmácia que teria por obrigação estudar isso de maneira profunda. Não tem, cara. A minha esposa se formou agora no metade desse ano como em farmácia. E ela teve, né, no conteúdo dela a fitoterapia. Mas ela estranhou porque ela achou que ia ter uma carga horária muito maior. E fala, logicamente, sobre isso que a gente ouve bastante da fitoessência, mas a gente só viu esta busca. Aliás, a faculdade que ela fez só foi atrás disso porque viu que as pessoas agora estão vendo que, cara, a medicação não está dando conta. E, aliás, uma coisa muito importante para a gente entender, que é uma das coisas que a gente usa na fitoclínica e é uma das coisas que eu acho que é o princípio também da fitoessência, é que a gente não é contra a medicação. A medicação ela está lá para fazer o seu efeito. Mas por que eu tenho que começar com algo tão refinado se a planta já tem um equilíbrio próximo da nossa biologia? Porque quando a gente consome ela, os efeitos e os contra-efeitos das substâncias estão em equilíbrio ali. Por isso que a gente faz uma digestão tranquila quando a gente come a plantinha. Mas se você não come as plantas de forma agradável, às vezes de forma disciplinada, porque nem todas são agradáveis, você vir a precisar daquela substância, você vai precisar da forma mais concentrada, de uma forma mais refinada, às vezes até, quando chegou no crítico, de forma sintética. Sim. E aí que tá. Só que a verdadeira medicina na qual eu atribuo, né, que infelizmente isso é o pouco que a gente se vê, que é a verdadeira medicina, é trazer daí o tratamento do sintético e ir naturalizando, e do sintético para o refinado, do refinado para o concentrado, do concentrado para o diluído, do diluído para o natural. Aí sim a gente está fazendo uma boa medicina. Que é uma coisa sensacional isso que você está falando, porque todas as plantas têm ação sistêmica no organismo. E isso é uma das coisas que mais me impressionam e mais me pegam pelo coração. Porque às vezes a pessoa ela está tratando uma dor de estômago, mas a causa da dor de estômago, ela é, até pra gente da área de saúde, ela é desconhecida. Aí aquele remédio que você sabe que vai agir lá, você fala assim, tá, mas e se for outra causa? Não, ele vai agir aqui, nesse receptor, fazendo isso. Aí você vai lá e consome uma planta, e isso é uma coisa que a ciência não aceita, e é muito trágico, porque esses dias eu vi um cientista, um farmacêutico inclusive, falando que homeopatia era tipo bruxaria ou charlatanismo. Daí ele fala, mas por que você acha isso? E a resposta dele, porque a gente não tem estudo longitudinal de uma vida inteira para saber se o chá de camomila... Cara, então quer dizer assim, se eu não tenho estudo, então não é válido. Agora, por que você não vai lá e pega o exame do cara e compara 10 anos antes e 10 anos depois? Isso não vale? E é interessante que a gente não tem com medicamento isso. Essa exigência dele, às vezes, nem medicamento tem e está sendo consumido. Verdade. Qual é a coerência? Tudo isso. Zero de coerência, né? Eu sei que vocês estão desenvolvendo algumas tecnologias legais para levar essa informação para as pessoas. Você poderia falar um pouco disso? Você tem programa tem a app de celular, programa de televisão. O que vocês estão fazendo hoje em relação a isso? Então, boa pergunta. E eu acho que assim, hoje está tudo dentro do celular. Hoje, o que não é... Em Harvard tem 3 ditados. O que não entra no celular não existe. O que não é escalável não vale. O que não transforma não é nada. Então, é muito legal isso. Repete aí, professor. O que não está dentro do celular não existe. Porque hoje nós estamos o tempo todo com o celular na mão. Não estamos na frente do computador. Hoje eu quase não estou mais praticamente na frente da TV, né? Mas no celular a gente está sempre com a gente. O que não está no celular não existe? O que não é escalável não vale. Porque senão eu vou estudar e vou impactar 10 pessoas. Não que essas 10 pessoas não mereçam isso. Mas isso que você está fazendo, esse projeto seu,
você transforma a vida das pessoas pela fitoessência, isso é legal. Eu fico, às vezes, olhando quantas pessoas viram o teu vídeo e pensei, nossa, olha só, informação importante, é legal, e um monte de gente viu. E a minha família é a fã número 1 do Júlio, eles me mandam o vídeo do Júlio. O Júlio já mandou para eles lá. Esses tempos, ele mandou um alô lá para a família Londra do Serafim. Uma semana depois, todo mundo esqueceu. Falou, olha só essa aqui, ó, Kleber, veja. Eu acabei de ver, eles estão me enviando material, eu acho muito legal isso. Então, e o que não atinge, não é escalável, não consigo atingir muitas pessoas, não vale. Estou gastando muita energia sem impactar muita gente, isso aí é muito importante. E o que não transforma vidas não é nada. Porque, assim, acabou aquela pesquisa muito básica, muito pesquisa dura, que é importante, mas alguém tem que achar como usar aquilo. Sabe, isso aí já não tem mais espaço, Júlio. Sabe, eu posso encontrar uma forma de me comunicar com as pessoas, mas se as pessoas não querem... E isso aí é muito legal, porque é a diferença que é o que eu trabalho, que é inovação, invenção e inovação. Eu posso inventar uma TV sensacional que ninguém quer, ou que ela é muito cara e não é acessível para ninguém. A invenção é quando eu crio algo que as pessoas querem e que eu consigo transformar para elas usarem, porque daí vai transformar a vida delas. Então é muito legal isso, porque hoje a educação está transformando muito. Harvard é muito tradicional, né? E MIT também, né? Mas eles sabem muito bem que o grande disputa é os cursos de verão, que só pode ser feito por alunos internos. Então, quer dizer, hoje, para ele se especializar, a pessoa faz medicina lá. O processo é bem diferente do curso de medicina nos Estados Unidos, mas, enfim, eles fazem todos os cursos focando no curso de verão. O curso de verão, o aluno não tem férias lá. Enquanto aqui no Brasil o cara chega numa federal dia 10 de dezembro, se ele foi muito bem, vai voltar a aula só dia 10 de fevereiro. E eu, durante a minha vida acadêmica, eu sempre estudei numa federal e eu fazia estágio de farmácia nas farmácias da minha cidade para aprender a prática, porque ia ficar 2 meses sem fazer nada. Meu pai nem me deixava fazer isso, eu acho. Ele não falava, mas ele pensava, eu lia pensamento. Mas era assim, era aprender as coisas. E hoje está sendo focado essa educação nesse formato. Mas, enfim, como que é a tecnologia? Criar hoje tem um aplicativo que traz todos os dias novidades, pílulas de informação para as pessoas. Porque é mais ou menos como academia. Não adianta eu tirar o sábado, 7 horas, uma vez por mês, 7 horas da academia, num sábado só, o mês todo. Isso não... Vou sair só com dor de lá, né? Sem falar que é humilhante, que quando você vai o primeiro dia lá, tem o pessoal fazendo rosca direto com 20 quilos, eles dão tipo uma caneta, assim, né? Tu vai num cantinho lá para fazer, e no outro dia tá doendo o braço igual aquela caneta de peso, porque o músculo não tá preparado. E esse aplicativo, ele vai levar todos os dias novidades, porque hoje eu vejo chá de dente de leão. Poxa, sensacional, eu sei. Mas se eu talvez for na rua entrevistar 100 pessoas aqui na frente e falar para ele, olha, me diga 2 indicações do chá de leão, talvez não vão saber. E ele está aqui, ele é bom, tem uma qualidade muito boa e vai transformar a saúde. Barato pra caramba. Barato, é saúde. E hoje tem vários futuristas, né, que falam que nós vamos viver tranquilamente 100 anos, os que cuidarem um pouco mais de saúde. Os que cuidarem um pouco mais. Porque hoje... Ó, vírgula aí. Cuidar da saúde dá trabalho. Saúde é uma graça, mas não vem de graça. Mas é muito legal. Eu depois de passei dos 40 anos, eu também tive que falar, vou ter que mudar a minha vida. Estou mudei a alimentação, mais esporte, mais estudo. Estou fazendo também muito por influência da minha esposa, aí ela vai estar escutando, vai falar. Eu estou fazendo meditação, sabe? São coisas que a gente precisa. Não adianta achar, antes a gente com 40 anos estava já encaminhando para o final da vida. Hoje vai encaminhar para o final da vida depois de 70, 80. Então, temos que cuidar mais da saúde. E esse aplicativo, ele vai trazer muitas informações, conteúdo de vários níveis, que é isso que a gente precisa distribuir. Porque tem a pessoa que no começo ela só quer a pílula bem pequena. Eu comecei a ler um livro lá que minha esposa me deu, mas eu estava lendo bem pequeno. Era 1 página por dia. Porque eu não precisa que vou engatar nisso aí. E depois, esse livro, ele dá umas leituras para você fazer complementar. E com o tempo eu posso, com esse aplicativo, nutrir a pessoa que quer só a pílula, a pessoa que quer informação pontual,
ou a pessoa que quer assistir um podcast depois, que está falando sobre a saúde, falando sobre um tópico importante. E a gente tem que dar a oportunidade de vários níveis aprofundar no mesmo material. O livro não dá permissão para isso. Porque ou o livro ele é muito denso, ou ele é muito superficial, e daí o cara que é superficial, ele não quer ler aquele livro grande, e o cara que quer o conteúdo denso fala que aquilo ali não tem valor. Então, essa é a forma de usar a tecnologia para atingir várias pessoas. E, por exemplo, ela não sabe onde que compra esse chá de dendro de leão. A gente tem que deixar as coisas mais fáceis. Isso aí está inclusive no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro muito famoso, um livro que eu usei, doutor, como instrumento de transformação da minha vida. 2 livros que eu usei. Esse é um dos livros. E é assim, quer fazer um negócio? Deixa fácil. Teve um momento da minha vida Adorei que isso. eu tenho que transformar a minha vida, e eu dormia com a roupa para fazer academia na minha frente. A academia no meu prédio era bem ruim, mas é que antes feito do que perfeito. E eu acordava, colocava, eu estava ainda meio com sono lá e estava pedalando ou correndo. Eu consegui transformar muito a minha saúde. Estava aquele workaholic, estava dando muito resultado, e aquela hora que tu pensa, não vou perder a oportunidade, e estava perdendo a minha saúde. E aí eu entendi que também para as pessoas é assim. Tipo, se tu receber um push no teu celular, olha, quer saber um pouco mais sobre dendro de leão? Se eu não posso, eu tiro. Pois se eu tenho um tempo, eu vou me aprofundar. E se eu quero saber mais, eu clico e me aprofundo. Se eu quero... Então, isso a gente tem que deixar fácil para a pessoa. Tu deixar fácil para a pessoa, ela vai fazer. Cara, que sensacional. Gostei. Você sabe a diferença entre ter sucesso e ser bem-sucedido? Porque parece que é a mesma coisa, né? Ter sucesso é você mirar em alguma coisa e atingir aquilo. Eu quero ficar rico. Beleza, fiquei rico. Sucesso. O que é ser bem-sucedido? Ter sucesso e manter a sua saúde, manter a sua estabilidade Família. emocional, familiar, espiritual, porque às vezes o workaholic ele tem muito disso, né? O termo workaholic, para você que de repente não acompanha essa parte desses termos mais técnicos, é o cara que trabalha, e aí ele acaba tendo como custo desse trabalho a própria saúde. Eu tenho uma frase que eu coloquei no meu penúltimo livro que diz assim: muitas pessoas, para terem acesso ao sucesso, oferecem lá no altar do sucesso a sua própria saúde. Aí, qual que é a graça? Ele só trocou aqui, ó. né? Ele só trocou, ele não ganhou. Ele não consegue equilibrar todos os pilares. E é isso que eu entendi, eu planejei minha vida, fiz muitos cursos, logo eu estava conhecendo o Júlio, inclusive, alguns também até porque eu vi que ele tinha estudado, outros fiz uma formação em coach, e eu entendi que minha vida tem 11 pilares, são 11 pratinhos que eu estou num ciclo tentando equilibrar, e às vezes eu tenho que agitar mais a varetinha de um para dar uma velocidade, mas eu tenho que logo depois tentar fazer os outros. Porque eu acabo viajando muito, né? Viajando muito e nem sempre dá para levar a família, porque a filha tem que também ir para aula, tem que ter uma disciplina, minha esposa tem que trabalhar, e acabo tendo muitas viagens durante o ano, mas, assim, hoje é ruim, porque quando eu vou viajar, sobe o intelectual, sobe o profissional, sobe o conhecimento, mas baixa a família, baixa os amigos. Tem que equilibrar tudo, tem que equilibrar tudo. Você sabe que tem uma teoria que eu gosto muito de estudar, que é o Ikigai, aquele gosto muito disso. De japonês, de ser feliz e tal. E uma das coisas que os caras falam lá nesse Ikigai, eles criaram uma mandala com 4 grandes setores da vida. E assim, a vida perfeita, a vida maravilhosa, é quando todo mundo está conversando. Então aquilo que eu gosto de fazer é a minha profissão, que também é a minha missão, que também é aquilo que eu sou bom de fazer. Esse é o perfeito, isso é maravilhoso. Só que a grande pergunta é: e quando isso não dá para ser feito? A resposta do Ikigai é: ok, você pode não ter todo mundo conversando. Porque de repente, sei lá, a profissão que eu tenho, isso acontece muito. Não é a coisa que eu mais amo de fazer, mas é o que me dá dinheiro, que me dá acesso às outras coisas. Então, o Ikigai vai dizer: você pode não ter todo mundo conversando. O que você não pode é deixar uma das pétalas de fora. Não tem Exatamente. como. E aí, quando eu sento com um paciente com algum tipo de doença ou de patologia de fundo emocional, é muito comum a gente perguntar para a pessoa: cara, e os teus hobbies? Cara, puxa, eu adoro fazer isso, mas faz tempo que eu não faço. Eu adoro conversar com aquela pessoa. Tá, mas faz quanto tempo que você não marca um café? De tempo. Então as pessoas, elas literalmente abandonam, elas esgotam total e completamente uma das áreas e deixam as outras ali privilegiadas, talvez o trabalho, às vezes o sucesso financeiro, o sucesso na profissão.
Isso que você está falando é muito real. Essa dança, esse jogo, ele pode e deve acontecer, porque em momentos da vida, ó, para estar aqui com vocês, eu não vou estar com a minha família, isso é um fato. Mas não quer dizer que eu abandonei eles. E eu tive que fazer a mesma opção que você está fazendo hoje por viajar, por correr atrás e tudo mais. E as pessoas me perguntavam, você ensina educação, você trabalha com alta performance, como que você faz para lidar com a tua família 15 dias do teu mês viajando fora? A minha resposta é, quando eu estou com qualidade. E às vezes, quando eu conto isso para as pessoas, as coisas que a gente fez junto, né? De sair, de viajar, de ir para o topo de uma montanha, ficar lá sem celular durante um dia, de fazer isso, de fazer aquilo, ele falou, nossa, eu que estou aqui com meu filho o tempo todo, eu nunca fiz isso? Pois é a questão da qualidade, é a questão de você ter a opção ali, né? Professor, você falou uma palavra agora que às vezes ela soa, dependendo do contexto que você tá, ela soa como um pecado acadêmico, a palavra coaching. Por que eu digo pecado acadêmico? Porque quando você fala assim, eu sou coach, ou eu estudei coaching, muita gente que não entende o que é o coaching, trata isso como picaretagem, como charlatanismo. Mas, na verdade, o coach, cara, na minha vida, estou falando por mim, o que o coach me ajudou em questão de propósito, organização, disciplina, motivação, entender toda essa regra e conseguir colocar a minha vida no eixo, porque, cara, a minha vida antes dos 30 era uma bagunça total. Total mesmo, estou falando sério. Do meu guarda-roupa, a minha vida financeira é uma zona. E assim, eu sou um cara que tem um certo talento para algumas coisas, mas eu não conseguia fazer aquilo girar, aquilo ter resultado. E talvez um dos aprendizados mais lógicos que eu tive do coaching é assim, você pode trabalhar o quanto for, se não tiver resultado, parceiro. Faz sentido isso? Olha, no Brasil ele tá um pouco queimado, esse nome. Inclusive eu tenho o Emerson Cameli, que é um cara que trabalhou comigo, fez trabalhos, você também conhece, fez trabalhos incríveis, inclusive na área educacional, mas que tiveram muitas críticas. Muitas críticas. Mas críticas que agora, com o tempo, só que demora para as pessoas notarem a transformação. Sim. Porque não é uma transformação numa empresa que tu aumentou, uma empresa fatura 100 mil e tu aumentou 1%, melhorou 1%, mês que vem dá para saber que deu 101 mil. Na nossa vida, 1% é muito difícil mensurar. 0,5% é muito difícil mensurar. Se a pessoa não mudou totalmente, não consegue, às vezes, detectar isso. E eu vejo que o coach, pela minha vida, transformou demais. A minha esposa eu conheci num curso de coach. Porque às vezes a pessoa pergunta, nossa, tu conheceu aonde tua esposa? Vocês são um casal que dá muito certo. Mas foi num local certo. Sabe, não tem nada contra encontrar numa balada, encontrar num bar. Não, mas encontrei num local de crescimento intelectual. Mas eu valorizo demais. Eu que faço muitos projetos nos Estados Unidos, vejo que lá é muito valorizado. Muito valorizado, é jovem, é adolescente fazendo, é criança fazendo. Porque sabe o que acontece? E aconteceu comigo de muito tarde na minha vida, cair a ficha do empreendedorismo, de negócios. Ah, mas tu não trabalhava com teu pai? Não, eu vi o pai fazer bons negócios. Eu aprendi a comprar imóveis do pai. O meu pai podia escrever o Pai Rico, Pai Pobre, porque ele me ensinou aquilo. Mas eu vendo isso. Sabe, meu pai administra imóveis. Hoje, ele está aposentado, administra imóveis. Mas eu aprendi com ele esse talento, e é um grande talento que ele tem. Mas ele não era ensinado. E hoje, falar em empreendedorismo, eles não entendem que é para o cara abrir um negócio que não é para ficar rico, é para aprender a noção de caixa, fluxo, venda, marketing. Senão, às vezes, eu atendi muitos adolescentes que falam, nossa, esse produto é fantástico, se vende sozinho. O maior erro da tua vida é achar que alguma coisa se vende sozinho. Que é o produto mais vendido no mundo hoje, que é a Coca-Cola, gasta metade do orçamento em marketing. Tu acha que Coca-Cola precisa fazer isso? É porque a venda é o momento principal. E ele fala, não, mas eu vou ser médico. E o médico, ele vai ter que vender. Não, mas eu vou ser coach. Como se ele não vendesse nada. Eu vou ser coach. Coach tá vendo. Eu trabalho no sistema público, eu estou vendendo o tempo todo a minha ideia. Eu tenho que o tempo todo convencer, porque a inovação é um processo de eloquência o tempo todo, de convencer que você não está maluco. Só que daí eles pegam algo, às vezes, mas aquilo lá deu errado. Eu falei, sim,
alguma coisa, ou não coloquei a energia que chega, ou às vezes estava mesmo ruim a ideia, e tem que assumir isso. Mas é vender o tempo todo. E esse projeto aí, eu acho muito legal, é algo que eu estou estudando bastante, quero me aprofundar. Inclusive nos Estados Unidos, esses meus ex-alunos, eles fazem isso. Eles pegam crianças de 12, 13 anos e ensinam um negócio. Só que lá é pai assistindo, tirando foto e postando, falando, meu Deus, isso aqui vai transformar a vida do meu filho. E às vezes aqui no Brasil tu pensa, nossa, é só o capitalismo selvagem, é só isso. Mas não, hoje tem duas áreas, ou vai ser funcionário, ou vai ser o dono que vai contratar o funcionário. E às vezes isso parece meio pecado. Então é muito sobre isso. Mas o coach, ele hoje nos Estados Unidos é muito usado, em Harvard é muito usado, Sean Acker, lá de Harvard, os grandes palestrantes do mundo. Lá e tu vê como é que é a potência do país, a mentalidade. Então, assim, mas não que coach é só atrás de dinheiro, Sim. é atrás de sucesso. Eu vejo que ele transformou minha vida, porque era meio bagunçado. Eu escutando você, assim, eu já pensei, às vezes eu tenho que sentar, me organizar, pegar o papel, colocar no papel, fazer o smart, ver o que eu tenho que fazer, quais são as metas, ver quais são as etapas. Porque senão, às vezes, eu tô louco para fazer, eu sou uma pessoa muito da prática. Eu faço, se eu falar que eu vou fazer um negócio, provavelmente aquele negócio vai sair. Mas se eu faço mais organizado, ele me come menos energia, menos tempo e dá mais resultado. Para mim, transformou minha vida e eu acredito que transformou a vida de muitas pessoas. Mas a crítica é, mas tem um cara que é meio picareta. Em todas as profissões. Mas é que daí eles pegam o exemplo do coach, mas eles pegam o exemplo, às vezes, da pessoa que está fazendo mentoria. Hoje tem também nos Estados Unidos muita mentoria. A pessoa paga para fazer a mentoria. Ele quer conversar contigo, ele quer escutar teu conselho, que é uma parte é um coach com a mentoria junto. Mas isso transforma as pessoas. Sim. Dá linha para a pessoa. Porque eu, às vezes, estava meio desorganizado. E eu agora, por exemplo, quando comecei meu pós-doutorado, primeiro foi todo o detalhe para ser aprovado. E depois, da minha instituição, eu tenho um benefício para estar estudando um grau acima. Eu tive que participar de um edital. E de agora eu tenho que convencer o professor lá dos Estados Unidos que o negócio é muito bom, que ele tem que investir tempo em mim. Senão ele fala, vai, senta aí e faz tuas coisas. Não, eu quero que ele invista tempo. E o tempo todo. E eu vejo que o coach transformou minha vida. E eu valorizo de verdade quem fala, ó, vou fazer o coach, vou fazer minha sessão de psicólogo. Eu faço várias sessões de terapia. Hoje não faço muito psicólogo, faço mais de constelação, que é uma área que eu acabei achando muito interessante para a minha vida, fez muito sentido. Mas assim, eu tenho que me preparar mentalmente, tenho que preparar o meu espírito, porque não é senão só o corpo trabalhando. E o coach me ensinou dentre as diversas habilidades, e eu uso com os alunos também. Eles não sabem, eles não saber que estão passando por uma sessão de coaching. Às vezes nem faz ideia. Não faz ideia. Porque, sabe, esses alunos que eu preparo, às vezes eles falam, quando chegou nas últimas viagens, claro que eu também vou melhorando minhas habilidades, eu falava, tu tem que voltar com 15 contatos de pessoas muito importantes e elas têm que salvar o teu contato e ver que você é relevante. Como é que eu vou fazer isso? Eu falei, eu vou te ensinar sobre network, mas os mais espertos, no voo, eles já tinham pego 6 telefones. Ninguém podia sentar um do lado do outro. Nós vamos sentar todo mundo juntinho, que é legal. Eu falei, não. Você vai sentar longe, mas tu treina teu inglês, faz network, apresenta teu projeto, vai treinando teu pitch. Porque às vezes o aluno perguntava, professor, quanto tempo eu tenho para apresentar? Eu falei, eu não sei. Eu agendei com o cara lá de Harvard. Graças a Deus eu já agendei, ele não cobrou nada e vai atender vocês. Teve esse ano, em maio, numa das viagens, o avião atrasou, deu um monte de confusão, era pra gente chegar meio-dia, chegamos 4 da tarde, 5h30 da tarde a gente tinha uma reunião, a gente saiu direto do aeroporto, nós pegamos um voo muito barato, eles aprendem a usar a inteligência artificial para comprar passagem barata, eles sabem muito, ele fala agora só falta dinheiro para viajar o mundo todo, porque a passagem é barata. E eles chegavam lá, foram direto, só escovaram os dentes, tem uns que só bochecharam alguma coisa, eles não vão chegar com um bafo, cabelo desarrumado, e levam uma camisa separada, porque se perder tua mala, alguma coisa, tu tem uma camisa. Chegamos lá, era meia hora, e o professor falou, semana que vem é commencement, tá cheio de formatura, vou dar palestra em vários, não vou poder atender. Só tinha esse horário. Era a única opção. E daí os caras falaram, não vai dar tempo, senhor, não, esquece.
Eu mandei o nome do cara, os caras pesquisaram, falaram, olha, se vocês não quiserem ir, vocês não vão, eu vou. E foi todo mundo, e o professor era 5h30, 6, era 9 da noite, o professor não tinha deixado ninguém sair, ele falou, nossa, esses talentos são incríveis, e fala, e começou a ligar para todo mundo, quando eu vi tinha 10 pessoas que ele chamou, porque se ele liga, a pessoa aparece daqui a 5 minutos, lá não sei da onde que brota aquelas pessoas, que não tinha ninguém, porque ele é uma pessoa muito relevante, e assim, tem que estar preparado. Meu pitch é 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, ou vou usar slide. Veja com o professor o que ele quer. Tu começa, faz 1 minuto. Se ele gostou, tu apresenta um slide. E depois o cara pegou teu WhatsApp e tá te mandando mensagem de dicas do teu projeto. E assim, a gente tem que estar... O coach me ensinou a estar preparado para os desafios. Só para você que tem um pouquinho de preconceito contra o coach, escuta quem faz, escuta quem tem resultado. Rodrigo, calcanhar de Aquiles de nós profissionais da área de saúde, saber se vender, né, cara? Quantas aulas, de novo, é aquela coisa de vamos voltar à nossa formação. Mas assim, vamos pensar lá o profissional da área de saúde pensando a sua parte financeira, a sua parte administrativa, o seu empreendedorismo. Cara, a gente não tem isso, é um calcanhar daqueles terrível na área de saúde. Né? E é engraçado porque parece que a formação ela é feita para você replicar para algo te vender. Então, uma instituição vai vender o teu serviço, você vai ficar ali e vai ficar prestando o serviço. Então, quando a gente entra numa bola de neve dessa, a gente cai e depende desse sistema, porque não sabe se vender. E quando você aprende a se vender e aprende o valor de você saber se vender, porque vender não é enganar uma pessoa, é mostrar o seu valor e a pessoa sintonizar que aquilo ela precisa e ela vai pagar aquele preço, o que quer que seja. Isso aí é qualquer serviço, é advogado, é até o eletricista, ele vai mostrar que ele sabe e ele vai vender o serviço dele. Agora, aonde que ele vai estar? O médico ele não pode prometer resultado, porque as vias são de meio. Então ele vai dizer, eu vou tratá-lo deste problema da melhor forma possível. Se vai conseguir ou não, eu não consigo e nem pode. Então isso é uma coisa muito importante da classe da saúde. No entanto, os meios e as visões e as formas você pode mostrar. Inclusive você pode mostrar o seu raciocínio para que sintonize outras pessoas. Ensinando elas sobre saúde, mostrando... Só que às vezes aquele meio você não consegue chegar a essa pessoa. E este meio que a gente hoje tem internet, hoje a gente tem institucional, até dentro de uma instituição, num hospital, um médico pode se vender. Entende? Porque ele fala assim, olha, eu acho que esse tipo de tratamento você vai conseguir fazendo este caminho. Quando você mostra o caminho para a pessoa, você está vendendo a tua ideia. Isso é uma forma de vender. E a pessoa vai comprar, e comprar e vender não é só dinheiro. Comprar e vender é o convencimento. Né? Um político, às vezes, está colocando a sua ideia, a pessoa está comprando a sua ideia, por quê? Porque fala, eu posso até não votar, mas a ideia é boa. É boa. Aquele que sintonizar essa ideia pode ser que eu ajeite. Então, essa questão que a gente fala da venda e do dinheiro, parece que, e do coaching, né, e da ideia, as pessoas confundem muito com o valor. E isso está muito errado na nossa sociedade, que não vê valor nessa questão de você vender soluções. As pessoas falam, tá querendo pegar meu dinheiro. Não, às vezes, a maior parte das vezes a pessoa quer vender a solução e o dinheiro é só um meio. Sim, deveria ser pensado dessa forma. Exatamente. E a educação, cara, demais isso. A gente tem técnicos, pessoas absurdamente qualificadas que o cara sequer tem um Instagram. Eu vejo isso o tempo todo. Conversei com uma pessoa semana passada ainda. Pessoa incrível na área de química, fantástica. Falei, qual que é o teu Instagram? Não tenho. Falei, velho do céu, zero para estar dando aula para todo mundo aí. Professor, pessoal que quer conhecer mais o teu trabalho, consegue te achar no Instagram? Você faz algum tipo de atendimento pessoal, orientação pessoal? Eu faço hoje orientação para esses alunos que querem ir para os Estados Unidos, querem estudar lá. Tem vários alunos que eu coordenei vários projetos e também tem vários alunos estudando lá. E não é só a Harvard, eu estou falando, a gente acabou falando que Harvard e MIT, mas são as duas melhores universidades do mundo, né? E quando às vezes a gente fala, nossa, que exagero falar tanto, né?
é que sabe quantos prêmios Nobel tem Harvard? A disputa é que uma tem 146, outra tem 151 prêmios Nobel. E o Brasil? Só um de maneira indireta. Indireta, na verdade, não é considerado nenhum no Brasil. Então, mas eu fiz projeto na NASA, com alunos na NASA, fiz projeto na SpaceX, foi incrível, fiz no Vale do Silício na Google também, mas hoje a área que eu tenho mais hoje de contato é lá em Harvard, onde eu estarei indo nas próximas semanas também para fazer parte da minha pesquisa lá. E hoje eu uso o Instagram como ferramenta de divulgação, porque eu acho que quanto mais pessoas são impactadas com as informações, e isso eu tenho aprendido muito contigo, porque eu vejo o tanto de pessoas que saem beneficiadas de uma informação. Isso é inacreditável, e não sei se já chegou um dia para parar, colocar alguém para contar quantas pessoas já foram impactadas, quantas pessoas já viram os teus posts. É algo muito difícil de fazer, mas que para tu ter uma ideia de quantas vidas você já transformou através do seu talento. Então eu acho isso incrível mesmo. E lá no @KleberSerafim no Instagram, pode entrar em contato. Eu tenho essa oportunidade de estar compartilhando também dessas experiências e desses sonhos com vocês. Sensacional, só tenho a agradecer a tua vinda aqui hoje, teu tempo, que eu sei que você é uma pessoa extremamente atarefada. Cara, para conversar com ele, bicho, ele fala assim, deixa eu dar uma olhadinha na minha agenda aqui, aqui que tem uns 5 segundinhos para você aqui. E assim, agradeço pela tua amizade, que é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, conheço assim teus projetos e o quanto você impacta as pessoas, e ter você aqui no podcast é uma honra, uma felicidade muito grande. Meu co-host querido. Olha, eu falo assim, a gente também é, eu acho que mais beneficiado, porque a gente está sempre aqui com pessoas trazendo conhecimentos, mas não é só o conhecimento assim, agora eu conheço mais uma coisa, são conhecimentos que transformam a vida. Eu já fiquei pensando aqui, tinha um projeto que eu preciso pôr no papel. É bem aquela coisinha assim, às vezes você precisa tirar a ideia do etéreo para colocar na matéria. E daí aquilo é o primeiro passo de materializar uma ideia. Isso é muito importante. Coach. Ferramenta de coaching. É isso aí. Chama um coach para ajudar você aí. É verdade. E você que está aí do lado, que tem essas ideias, sintoniza com isso aqui, entra lá no Instagram, começa a viver um pouquinho, começa a fazer a transformação na sua vida. Entra lá no meu Instagram, no do Dr. Júlio, para começar a olhar a vida de uma forma diferente, que é essa visão que a gente oferece aqui no FitoCast, para que você seja uma pessoa protagonista da sua própria saúde, da sua própria saúde financeira, do seu próprio crescimento individual, da sua própria espiritualidade, porque ninguém vai a Deus senão por mim, uma pessoa falou isso, convidando você a bater no seu peito para que você não tenha intermediários. É isso aí. É isso aí. Sensacional. E você que nos acompanhou até agora, aproveita e faz a tua inscrição aqui no canal, já deixa o teu comentário aqui embaixo, é muito legal a gente ler os comentários e ver essa interação que o Kleber falou agora. Quantas pessoas será que eu impactei? Cara, a gente não faz ideia. O que eu sei é que todo santo dia alguém está sendo impactado com o que a gente está produzindo aqui. E isso é muito legal, e esse aqui é o propósito do nosso FitoCast. Um super abraço para você, beijo no coração, até mais.